Vamos fazer mais um exemplo agora usando os operadores em C++, né? E a biblioteca CMF. Então nós vamos ver como a gente pode utilizar a CMF com algumas operações. Então o problema que nós vamos resolver é o seguinte: implemente um programa que leia dois catetos de um triângulo retângulo e calcule a sua hipotenusa, né? Então é um problema até simples de resolver, né? Se a gente for olhar, se a gente lembrar da fórmula aqui para a gente resolver, fazer a fórmula aqui seria, né? A hipotenusa quadrada é igual são os quadrados catetos. Então seria, vamos colocar o cateto, vamos chamar de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Essa que seria a fórmula que nós temos que fazer. Então vamos ver como é que fica o nosso algoritmo, né? No caso aqui, o nosso algoritmo. Inicialmente, vamos pedir para solicitar os dois catetos. Então, para que o usuário seja informado do que ele tem que digitar, então digite os dois catetos, né? Em seguida, fazer a leitura desses dois catetos, né? No caso ali, a gente está meio até que definindo como C1 e C2. Depois, calcular a hipotenusa, né? Para a gente fazer esse cálculo da hipotenusa, igual utilizando a fórmula que nós vimos ali em cima. E por fim, apresentar uma mensagem informando o valor da hipotenusa, que a gente acabou de calcular. Então esse algoritmo é um algoritmo bem simples, né? Os passos dele estão bem definidos. Essa ideia de usar algoritmos aqui, definir esses passos, pode facilitar na hora de a gente construir o programa, né? Porque aí agora, desta forma, nós sabemos exatamente quais são os passos que nós devemos seguir. Então, fazendo a nossa tradução como sempre, né? O nosso programinha básico inclui IOStream, use namespace std e intmain. Vamos começar. Primeiro, definir as variáveis para esse problema. Então, nós temos dois catetos e a hipotenusa. Então, como eles podem ser do tipo float. Então, float, C1, C2, hipotenusa. Então, já definimos as variáveis, os espaços de memória que nós vamos usar nesse problema. Em seguida, vamos para o segundo passo, solicitar, o primeiro passo, solicitar os dois catetos. Então, cout, digite os dois catetos, né? Então, vamos digitar os dois catetos. Então, feito o primeiro solicitar, agora vamos fazer a leitura, pedir o usuário para digitar para a gente os dois catetos. Então, nós temos C1, C1, C2. Então, vão estar armazenadas aqui, né, pelo usuário as duas informações. Feito isso, nós podemos fazer o cálculo da hipotenusa. Então, uma das coisas que pode aparecer durante a programação é que às vezes vamos precisar, né, para facilitar a expressão, de alguma variável auxiliar. Nesse caso, vou usar uma variável auxiliar para quê? Para somar, para acumular a soma dos quadrados do cateto. Tá? E vou usar uma biblioteca para poder fazer um C1 elevado ao quadrado e C2 elevado ao quadrado. Então, tá vendo que apareceram várias linhas? Primeira coisa, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada CMF. Essa biblioteca, né, igual por exemplo nós temos a IOStream que permite usar os comandos cin, cout e assim por diante. A biblioteca, no nosso caso, o CMF, vai permitir utilizar bibliotecas, né, funções matemáticas. Nesse caso, a primeira que nós vamos utilizar vai ser essa chamada poll. Tá? Então, criamos uma variável auxiliar, float_aux, para armazenar o cálculo do quadrado dos catetos. E o que exatamente essa linha aqui significa? O que esse poll significa? O poll, ele recebe na primeira linha, na primeira parâmetro dessa função dele, a base, e o segundo parâmetro, o expoente. Então, nesse caso, a gente pode traduzir esse poll aqui, de uma forma simples, como sendo C1 ao quadrado. Certo? E aqui, a segunda, C2 ao quadrado. Então, a nossa expressão aqui, no caso do aux, né, ela é basicamente isso. O aux recebe C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Tá? Então, esse poll aqui permite a gente levar um número, a base ao expoente, qualquer de número. Então, C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Beleza? Então, nós temos um cálculo auxiliar aqui, que é a soma dos quadrados do cateto. Agora, para a gente calcular o h, o que eu preciso fazer? Preciso tirar a raiz quadrada dessa soma. Então, vamos ver como é que isso é possível, como é que a gente faz isso. Então, nós vamos utilizar uma outra funçãozinha chamada sqrt. Tá? Essa aqui que faz o cálculo da raiz quadrada. Então,
Hipotenusa, né, que no nosso caso, o nosso h, né, se a gente for ver, ele vai ser exatamente quem? A raiz quadrada da soma dos quadrados do cateto. Então, essa linha aqui, né, seria o nosso, que a gente estava usando na fórmula nosso h, é igual a raiz quadrada de AUX, né, raiz quadrada de AUX, que no nosso caso aqui, o AUX é exatamente quem? É a soma dos quadrados do cateto, certo? Então, hipotenusa, então nós temos o cálculo já da hipotenusa, né, que a gente precisava calcular. Por fim, apresentamos a última mensagem. O valor da hipotenusa é hipotenusa. Então, a tradução nesse caso nós usamos as variáveis auxiliares, né, no caso aqui o AUX, porque muitas vezes é interessante fazer dessa forma, que deixa o programa um pouco mais legível, né, mais fácil de entender. E sempre que for necessário, que você achar que é necessário usar uma variável auxiliar para facilitar o seu cálculo, né, para quebrar o seu cálculo, pode utilizar ela sempre que achar interessante. Então vamos ver como é que fica então a nossa execução aqui na memória, né? Então começando pela primeira linha aqui de novo, como sempre, float C1, C2 hipotenusa, vai aparecer aqui na memória essa informação. Então, armazenando lá, né, de forma aleatória na memória, as variáveis elas vão aparecendo em pontos, né, distintos da memória, elas não, nem sempre são contínuas, né? Então apareceu C1, hipotenusa, C2. Então nós temos já 3 espaços de memórias reservados. A próxima linha é um float AUX, então vai aparecer um AUX. Aqui podemos ver, apareceu a nossa memória aqui, um espaço para o AUX. Vamos lá agora, o comando de saída. Nós temos o comandinho de saída aqui, cout, digite os 2 catetos, vai aparecer aqui no nosso console a informação. Então, digite os 2 catetos. Próximo, sem, né, pedindo a pessoa, o usuário para digitar o C1 e o C2. Então vai aparecer que a pessoa vai digitar no teclado e apertar Enter. Então, a pessoa digitou o 9 e o 12 e apertou Enter, então apareceu o 9 para o C1 e o 12 para o C2. Próximo cálculo agora é o que? Nós vamos fazer um cálculo e colocar na variável auxiliar. AUX recebe o quadrado do C1 mais o quadrado do C2. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai aparecer o valor em AUX aqui. Então, calculando lá, apareceu em AUX aqui, 225. Né? Que é essa soma aqui, né? 9 ao quadrado mais 2 ao quadrado deu 225. Depois vamos fazer o cálculo da hipotenusa. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de AUX. Então vai aparecer aqui dentro da hipotenusa. Podemos ver então que a hipotenusa é 15, né? A raiz quadrada de 225 é exatamente 15. Então feito o cálculo, né? Todo o nosso processo, né? Já temos a entrada e temos o processo feito. Igual nós falamos lá, agora precisamos aqui da saída, da parte final do programa, que é apresentar os dados processados. Então, o valor da hipotenusa e a hipotenusa vai aparecer aqui no console, né? Então, o valor da hipotenusa é a informação que está na memória armazenada na hipotenusa, né? De acordo com a informação aqui, saiu quem? 15. E para terminar o programa, return 0. Então, nosso último ali, return 0, ele retorna 0 para o nosso sistema operacional e termina o programa.